Fala comigo, guerreiros e guerreiras. Estamos trazendo hoje para você acrescentar aí no seu cronograma de estudos o direito administrativo, ok? Então, já de início, eu quero te pedir, se você não é inscrito no canal, para que você venha se inscrever, acionar o sininho de notificação, porque sempre que a gente subir uma videoaula aqui no YouTube, você vai ser notificado. E claro, comenta a respeito desse conteúdo, porque toda vez que você comenta, o YouTube, ele entende que o nosso vídeo é relevante. E da mesma forma que você está sendo ajudado aí nos seus estudos pela GCM Brasil, outras pessoas vão ser alcançadas por esse vídeo também e vão ser ajudadas aí a realizar o grande sonho, o grande objetivo, que é se tornar servidor público. Lembrando também que o direito administrativo é uma gama de conhecimento que muito provavelmente não vai caber nessa videoaula, mas você pode adquirir com a gente no link que eu vou deixar aqui na descrição. Você clica no link, vai direto para o nosso grupo de estudos e solicita aí o teu material para o administrador do grupo, tá bom? Seja o material na literalidade da lei ou seja apenas simulados para você poder simular o seu conhecimento. Nosso simulado, ele tem desde questões inéditas a questões que também já foram cobradas em provas anteriores, ok? Bom, vamos lá. Falando sobre o direito administrativo, é importante que você saiba que o direito administrativo é do ramo do direito público, que vai regulamentar Estado e entidades de forma que seja em prol do interesse público, ok? O direito administrativo, ele compõe um conjunto de princípios e regras. Então, que princípios e regras seria esse? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e também a eficiência. Por quê? Porque precisa haver uma organização e funcionamento de órgãos estatais e relação também ali entre o Estado e os particulares. E quando eu falo dos particulares, eu não, né? O direito administrativo fala dos cidadãos, ok? E é importante também que você tenha aí no teu cronograma de estudo, porque as bancas costumam cobrar a respeito das leis que regem o direito administrativo no Brasil. Que leis seriam essas? Vou citar três aqui para vocês. A gente tem a Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. A gente tem a Lei 8.666 de 93, que é de licitações e contratos, né? Você que já é concurseiro, muito provavelmente você sabe nem que seja uma mínima porcentagem de como funciona licitações. Então, a lei de licitações, ela rege o direito administrativo no Brasil, ok? E a gente também tem a Lei 9.784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Então, o direito administrativo, ele traz como objetivo também regular a execução de leis, de decretos e de ordem, ok? Agora que você já tem aí uma noção, né, do direito administrativo, né, da administração pública, ainda que uma noção resumida, né, porque eu acredito que você vai clicar no link e adquirir o seu material, vamos falar um pouquinho a respeito do conceito do direito administrativo, né? O direito administrativo, ele é um aliado ali do direito constitucional e ele impõe princípios e regras que nós já acabamos de falar. Para quê? Para poder atuar diretamente com os agentes públicos, no sentido de quê? De agirem na legalidade. Lembra que falamos de princípios e regras? Então, ele vai agir na legalidade quanto ao interesse público. Então, a gente tem que ter essa base de como funciona o direito administrativo em relação ao interesse de quem também, porque vai ser cobrado pela banca. O direito administrativo não trabalha a esmo, ok? O direito administrativo, ele também é exercido por agentes públicos, mas é preciso saber também que não estamos falando apenas dos agentes públicos ali atuando em prol do interesse público, mas também ele também é exercido por pessoas jurídicas de direito público. Então, lembra que essas pessoas jurídicas, elas são de direito público, tranquilo? Então, coloca aí no teu caderno de revisão, anota que sempre que a gente for falar de direito administrativo, a gente está falando diretamente também do poder executivo ou poderes executivos de cada esfera federativa. Então, estamos falando da União,
dos Estados-membros, a gente está falando dos municípios e também do Distrito Federal, ok? Mas ela também pode ser exercida em caráter atípico pelo Poder Legislativo e Judiciário. Só precisa lembrar que quando ela é exercida pelo Poder Legislativo e Judiciário, é de uma forma atípica, tranquilo? Então, assim, a gente pode sim afirmar que cada poder ele vai exercer de uma forma principal, tá bom? Uma das funções de Estado, que é a chamada ali função típica. Nesse caso, a função é típica, ok? Então, quais poderes? A gente tem o poder legislativo, tá bom? Que ele tem ali como uma função típica elaborar, né, o regramento jurídico estatal, tá bom? Ele tem como atribuição na sua função típica fazer a elaboração desse regramento jurídico estatal. A gente tem o executivo, tá bom? Que na sua função típica, que é administrativa, ele tem a gestão estatal. E a gente também tem o poder judiciário, que é o jurisdicional, tá bom? Como função típica, que é julgar, solucionar os conflitos através da interpretação e da aplicação das leis. Quando a gente chega nas fontes do direito administrativo, a gente vai entender que o direito administrativo ele possui como fonte principal a legislação e a Constituição. A gente já falou que o direito administrativo ele é aliado do direito constitucional, ok? Então, nós podemos mencionar também normas, jurisprudência, doutrina e costumes. Então, conceituando aí para vocês normas, jurisprudência, doutrina e costumes, quando a gente fala de normas, a gente está falando de um conjunto jurídico que regula o poder punitivo do Estado. Então, o que vai acontecer? Esse poder punitivo do Estado, ele liga o delito e a pena como consequência do delito, ok? Normas. Quando a gente vai falar da jurisprudência, a jurisprudência é um termo jurídico que significa o conjunto de decisões e interpretações da lei. Claro que a forma que eu estou passando aqui para vocês, ela tem mais informações, mais especificações, mas aqui eu estou dando uma base para te apresentar o direito administrativo. Quando a gente fala da doutrina, né, a gente menciona a doutrina como um estudo teórico, ok? E dogmático do direito. Ele vem ser um conjunto intelectual de juristas que vão se empenhar no conhecimento teórico do direito. E aí vai ser realizado por júris, por acadêmicos, tá bom? Essa doutrina. E aí a gente tem também o costumes. O costumes, ele é uma prática habitual de condutas repetidas, né? E aí essas condutas, elas se tornam habituais por causa das formas que elas são repetidas, e aí vai se considerar obrigatória. Mas aí você precisa entender que ela se torna obrigatória, mas ela não cria e nem exime obrigações. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas, elas seguem, tá? Elas seguem esse costume por achar que é obrigatório, mas não foi criado pelo governo, ok? Algo importante para você colocar aí também no teu caderno de revisão a respeito das fontes do direito administrativo é que a fonte, ela tem as fontes do direito, tá ok? Que vai se classificar como primária. E quando a gente fala dessa fonte do direito classificada como primária, a gente também pode estar chamando, porque também são conhecidas como diretas e imediatas. E a gente também tem a fonte do direito classificadas em secundárias. Nesse caso, as secundárias elas também são chamadas de imediatas ou indiretas. Bom, inicialmente quando a gente falou aí dos princípios da administração pública, né? A gente citou aí o que mais é cobrado nas provas, a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, publicidade, eficiência, mas há uma gama que a gente pode citar também
como a razoabilidade, a proporcionalidade, a ampla defesa, o contraditório, ok? Só que você sempre vai encontrar alguns princípios que são mais cobrados na prova. Anota aí também no teu caderno de revisão que algumas bancas, elas podem usar aí a pessoalidade como um termo na prova, ela pode usar também finalidade, tá bom? A pessoalidade, ela também pode ser aí usada pelo examinador como finalidade. Então, vamos lá. O que seria aí uma definição para legalidade? Quando a gente fala de legalidade, é um princípio que é uma das principais garantias dos direitos individuais. Grife isso daí, tá bom? É uma garantia de direitos individuais que vai remeter ao fato de que a administração pública, ela só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, o que a gente está falando? A gente está dizendo que só pode ser feito pela administração pública, só pode ser exercido em conformidade com o que é apontado na lei, ok? Seguindo aqui, a gente tem a impessoalidade. A impessoalidade. A impessoalidade, ela é um princípio que ela traz, ela impõe ao administrador público que só pratique os atos que também tem ali em seu fim legal, de forma que sustente, tá bom? O princípio. Ou seja, se traduz a ideia de que a administração, ela tem que tratar todos os administrados sem discriminação. Ok? Tem que ser de forma benéfica. Então, essa impessoalidade, ela não pode fazer nenhum tipo de acepção, ok? Essa impessoalidade, ela vem como a finalidade que eu falei para vocês, que alguns examinadores podem usar como finalidade, ok? O próximo princípio que a gente vai ter aí é a moralidade. Galera, quando a gente fala de moralidade, a gente está falando de uma boa administração. A gente está falando que esse princípio, ele está relacionado às decisões legais que são tomadas ali pelo agente de administração pública, né? E é acompanhado de que forma essa boa administração? Pela honestidade. Então, se você quer ter uma facilidade para lembrar qual é a base da moralidade, é o quê? É a honestidade, tá bom? No nosso grupo de estudo, eu vou colocar alguns resumos com mapas mentais, com palavras-chave, que vai te fazer ter uma facilidade, não de memorização, porque quando a gente estuda a lei, a gente não tem que memorizar ela, a gente tem que compreender. Uma vez que a gente compreende e tem uma boa interpretação da lei, a gente não esquece mais, ok? Então, a moralidade, ela está ligada com a honestidade. Então, um agente administrativo, ele tem que ter ética, ele tem que fazer uso da moral, tá bom? Então, ele vai conseguir realizar uma boa administração, ele vai discernir ali a licitude ou também a ilicitude de alguns atos, tá bom? Além de justo e injusto de determinadas ações, tá bom? Podendo garantir aí um bom trabalho a ser oferecido, ok? Bom, outro princípio que a gente pode citar aqui é a publicidade, né? A publicidade, ela é um ato conhecido a respeito de ser externo, né? De tornar os atos externos em relação à sociedade, de tornar que aquele ato seja de conhecimento da sociedade. Então, é necessário que eles sejam publicados, que eles sejam divulgados, tá ok? Que eles sejam expostos, tá bom? Então, a gente pode relacionar com o direito da informação. O direito da informação, ele tá lá no rol dos direitos e garantias fundamentais, tá bom? Então, vai trazer aí essa publicidade, tá ok? Então, vai ser prestado, ele precisa ser prestado no prazo legal, essa publicidade, e esse prazo legal, ele é sob pena de responsabilidade, ou seja, vai ser responsabilizado caso não seja publicado. Por exemplo, quando você faz um concurso público, tem que ter ali a divulgação do edital, tem que haver um prazo, tem que haver a informação para os candidatos, né? Para a sociedade, tá bom? Porém, existe aí
algumas ressalvas, né? Então, essas ressalvas é para o que há ali um sigilo, tá ok? Se caso houver sigilo, aí que não vai haver essa publicidade. Por quê? Porque é imprescindível que haja ali a segurança, tanto da sociedade quanto também do Estado, tá bom? Então, o sigilo, ele é permitido em caso de segurança nacional, tá bom? E o direito administrativo, ele vai ter toda essa condição de princípios. Lembra que nós falamos a respeito de ter uma honestidade? Também, quando a gente fala aí da publicidade, tá bom? Então, não só no aspecto também de divulgação oficial dos atos, mas também em relação à propiciação de conhecimento, de conduta interna dos seus agentes, né? Tá ok? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, você prestou um concurso público, vamos supor que nesse teu concurso público teve um TAF, né? Um teste de aptidão física, por algum motivo você reprovou ou teve qualquer coisa que não ficou claro, você pode cobrar a banca dentro desse princípio de publicidade. Quem viu esse TAF foi filmado, a banca vai ter que ter um embasamento a respeito da sua inaptidão. Então, assim, não somente esse princípio pode ser cobrado num caso como esse, tá bom? É só um exemplo que eu tô dando para vocês para ficar bem claro, tranquilo? E, inclusive, hoje nós temos grandes bancas, né, que elas até optam por filmar, né, o teste de aptidão física. Umas sim, outras não. Mas a gente já tem aí algumas bancas que elas já filmam o teste de aptidão física. Outro princípio aí para você poder acrescentar no teu estudo é a eficiência, né? Quando a gente fala da eficiência, a gente está falando aí de um princípio que exige resultados positivos para o serviço público, né, de forma satisfatória, e traz um atendimento das necessidades da comunidade e também de seus membros. Por quê? Porque a eficiência, ela é uma característica que faz com que o agente público ele consiga atingir resultados positivos, tá ok? E que faça que garantir à sociedade uma real efetivação ali dos propósitos que são necessários, como, por exemplo, a saúde, a qualidade de vida, a educação. Então, ele vai zelar também, a eficiência, ela também vai zelar pela boa administração em relação a tudo isso que a gente citou, que está ligado à eficiência. Citei aqui para vocês de uma forma resumida, mas que traz um bom embasamento para o conhecimento de vocês a respeito desses princípios. Há outros princípios que nós podemos falar e vamos falar no nosso grupo de estudo, tá bom? A gente pode falar ainda muito a respeito do princípio da motivação, a gente pode falar do princípio da razoabilidade, nós temos aí também o princípio da isonomia, ou também conhecida como igualdade, né? Igualdade formal, enfim. O princípio da isonomia também é muito usado aí em relação, juntamente com a publicidade, a respeito do que nós falamos aí em concursos públicos, quando há aí uma não clareza em relação à publicidade, do que é cobrado, como, por exemplo, na fase de um TAF. Enfim, é uma gama de informações. Você clica aqui no nosso link que está na descrição do vídeo, fala com o administrador do nosso grupo do WhatsApp para você poder estar adquirindo aí o simulado de direito administrativo. Bom, para a gente ter um bom embasamento, iniciar uma visão bem ampla a respeito do direito administrativo, porque, como eu já falei para vocês, é uma gama de informação para o conhecimento dos senhores, é preciso que vocês acrescentem no cronograma de estudos de vocês os atos administrativos também. E esses atos a gente vai falar aí de atributos, de conceitos e requisitos, a gente vai falar da classificação dos atos administrativos, né, das espécies. Só que para essa videoaula eu vou estar finalizando com vocês a anulação e a revogação. Se quiser saber um pouquinho mais
a respeito desses atos, você pode estar no nosso grupo de estudo ou adquirindo materiais aí da GCM Brasil. Vamos finalizar essa videoaula falando da anulação e da revogação, porque cai em prova bastante. Quando a gente fala aí da anulação, a anulação, galera, é do ato administrativo, ponto, que vai derivar da constatação de uma ilegalidade praticada. Houve uma ilegalidade, então há o que se falar de anulação desse ato, porque há súmulas que dá essa possibilidade para que esse ato ele seja anulado. Então, a administração pública ela deve anular os seus próprios atos quando eles são eivados ali de vícios, de legalidade. Ela vai poder revogar por motivo de conveniência ou até mesmo oportunidades, respeitando, claro, os direitos que são adquiridos. E quando a gente fala aí do ato de revogação, a gente está falando de uma extinção, né? Vai haver uma extinção desse ato administrativo que ele vem ser motivado ali pela apuração da conveniência e também da oportunidade do gestor estatal, né? E aí, nesse caso, como que eu vou poder explicar para vocês? Não há mais aquele assunto de interesse para a administração pública. Então, vai haver aí a revogação, a extinção desse ato, né? E a gente tem aí os efeitos da revogação. Então, você anota aí para você não esquecer, para você poder fazer a sua revisão. Por quê? Quando a gente fala desses efeitos da revogação, a gente tem o ex nunc, que é da revogação, ok? E a gente tem o ex tunc, que é da anulação. Quando a gente fala do ex nunc, que é da revogação, quer dizer que não retroage. Ex nunc não retroage, ele nunca vai retroagir. Agora, quando a gente fala da anulação, a gente está falando do ex tunc, tá? Ou seja, retroage, tá ok? Bom, espero que você tenha feito as anotações devidas dessa videoaula. Você precisando desse material, você já sabe como adquirir. Clica no link, vai para o nosso grupo geral, estude, busque informações através do nosso conteúdo, seja na literalidade da lei ou também nos nossos simulados que são específicos e te levam direto ao ponto para que você possa chegar na sua prova e não somente ser aprovado, mas também classificado. Como nós do GCM Brasil sempre costumamos dizer, a gente te leva ao X da questão, tá ok? Eu desejo para você uma ótima prova, bons estudos, que você venha realizar o seu sonho de se tornar servidor público. Que Deus te abençoe e bons estudos, força e honra.